Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tópico que é chave para quem treina: o ciclo completo do crescimento muscular. Vamos ver tudo, desde o estímulo na academia até a reconstrução que acontece enquanto a gente dorme. Muita gente acredita que o músculo é construído só ali, na hora do treino, levantando peso. Mas a verdade é que a história é bem maior. E para entender isso de verdade, tudo começa com essa pergunta bem simples. Então, a real é que o treino é só a faísca, sabe? É o sinal que a gente manda para o nosso corpo dizendo: ei, precisamos ficar mais fortes. O crescimento de verdade, a construção de novas proteínas, isso acontece horas e até dias depois, quando a gente está descansando, reparando e, o que é super importante, se alimentando direito. Vamos começar então pela primeira fase desse nosso projeto de construção muscular, o estímulo. Pensa nele como a demolição e a preparação do terreno, que sinaliza a necessidade de construir algo bem maior e mais resistente no lugar. E o objetivo final desse nosso projeto é a tal da hipertrofia. Esse é o nome científico para quando as fibras musculares aumentam de tamanho. O resultado? Um músculo visivelmente maior e, claro, com mais capacidade de gerar força. Durante um treino pesado, a gente envia 3 sinais-chave para o corpo. Primeiro, a tensão mecânica, que é a força que o peso faz nas fibras. Segundo, o estresse metabólico, que é aquele acúmulo de substâncias que dá aquela sensação de queimação. E terceiro, o dano muscular, que são as microlesões que precisam ser consertadas. Juntos, esses 3 gritam para o nosso corpo: se adapte ou você vai falhar. Ok, o sinal de crescimento foi enviado. Agora, o nosso canteiro de obras precisa de energia e de material de construção. E aí que entra a importância do combustível. A nossa principal fonte de energia para esse tipo de esforço que gera hipertrofia é o glicogênio. Pensa nele como se fosse a gasolina premium do corpo, que fica guardadinha ali nos músculos e no fígado, pronta para ser usada. E essa gasolina, ela vem dos carboidratos que a gente come. Agora, olha que interessante aqui. O timing é tudo. Consumir carboidratos antes do treino garante que os tanques de glicogênio estejam cheios. Durante um treino mais longo, ajuda a manter o pique. Mas é no após que a mágica da recuperação acontece de verdade, repondo o que foi gasto e dando o start no processo de reconstrução. Então, um ponto crucial para acelerar a recuperação é esse número. Existem estudos que mostram que ingerir mais ou menos 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal logo depois do treino pode diminuir o tempo de recuperação do glicogênio em quase 50%. Isso é muita coisa. Significa um corpo pronto mais rápido para o próximo treino. Mas, um treino que funciona de verdade geralmente vem com um custo, um efeito colateral que todo mundo conhece muito bem: a dor. É como se fosse o barulho da obra, um sinal de que o trabalho de reparo está acontecendo. E não é uma dor qualquer, não. É um fenômeno específico, a dor muscular de início tardio, ou DMIT. É aquele desconforto que aparece horas depois do treino, um baita indicativo de que as fibras musculares foram danificadas e que o processo inflamatório de reparo já começou. E o que é curioso é justamente esse aspecto tardio da dor. Ela não vem na hora, ela começa a dar as caras no primeiro dia, atinge o pico de intensidade ali entre 24 e 72 horas e só depois começa a diminuir aos poucos. E é importante entender o seguinte: apesar de ser um sinal de que o corpo está se adaptando, a DMIT não é inofensiva. Ela pode chegar a reduzir a capacidade do músculo de produzir força em até 50%. Isso afeta diretamente o desempenho e, claro, aumenta o risco de lesões se a gente tentar manter a mesma intensidade de treino. Agora, vamos para a parte em que a reconstrução acontece para valer: o turno da noite. É nesse momento que a equipe de construção hormonal entra em campo para fazer o trabalho pesado, e tudo isso enquanto a gente dorme. Essa citação da Nutrology Academy resume tudo perfeitamente. Todo o esforço na academia e todo o cuidado com a dieta podem ir por água abaixo sem uma boa noite de sono. O sono é o pilar que sustenta todo esse processo. O primeiro protagonista dessa noite é o hormônio do crescimento, o famoso GH. Ele tem seu pico de liberação mais ou menos 90 minutos depois que a gente pega no sono, nas fases mais profundas. A função dele é bem clara: reparar os tecidos que foram danificados e promover a recuperação física. Do outro lado da moeda, a gente tem o vilão da história, o cortisol. Dormir pouco ou mal aumenta os níveis desse hormônio do estresse, que tem um efeito catabólico. Ou seja, ele trabalha contra o reparo muscular, atrapalhando toda a nossa recuperação. E não é só o GH não.
O sono REM, aquela fase em que a gente sonha, é vital para liberar outro hormônio anabólico super importante, a testosterona. Ela é fundamental para a síntese de proteínas, que é o processo que de fato constrói o músculo. Então, vamos amarrar todas essas pontas. A gente viu as peças separadas, agora vamos montar o quebra-cabeça completo e olhar para esse ciclo de crescimento muscular que é um processo contínuo e inquebrável. Tudo começa aqui, com o estímulo. O trabalho intenso, focado lá na academia, que causa aquele dano controlado e manda o sinal para o corpo de que é preciso mudar. É preciso se adaptar. Na sequência, vem o combustível. Fornecer para o corpo energia para treinar e, mais importante ainda, a matéria-prima para consertar os estragos e reconstruir um músculo ainda mais forte. E, finalmente, a reconstrução. É a fase do descanso e principalmente do sono profundo, que otimiza todo o ambiente hormonal para o GH e para a testosterona fazerem o trabalho deles de reparo e crescimento. E o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte: não são 3 etapas separadas, de jeito nenhum. São elos de uma mesma corrente. Se um desses elos falhar, seja o treino, a nutrição ou o sono, todo o ciclo fica comprometido. E isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Olhando para esse ciclo, para o estímulo, para o combustível e para a reconstrução, qual parte, qual elo dessa corrente talvez esteja sendo deixado de lado? A resposta pode ser a chave para destravar um novo nível de progresso.